Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatorine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Haribol, Haribol, Haribol. Então hoje aqui vamos dar continuidade a esse capítulo 16 do Bhagavad Gita, as naturezas divina e demoníaca, porque está muito bom sabermos, né, quais qualidades devemos evitar, que são negativas, desfavoráveis para avançarmos, né, na vida espiritual. Então, nesse reino da dualidade que a gente vive, tem as qualidades divinas que devemos obter para avançar na vida espiritual, para ascensionar na nossa consciência, e tem as qualidades demoníacas, que são, né, energias, atributos que devemos evitar, porque elas, né, atrapalham aí o nosso processo de desenvolvimento da mente, da inteligência, de tudo mais, para chegar nesse ponto de estar cada vez mais desperto, vamos dizer assim, ok? Então, hoje nós vamos ler o verso 19, e se tiver que ler mais, a gente vai lendo, até dar 1 horinha aí, mais ou menos, que é o tempo, né, pretendido das nossas palestras. Então, verso 19... Tam aham dvishataha kruram shangshareshu naradanam kishipami ajasram ashubam aswartva eva joneshu. Tradução: aqueles que são invejosos e maliciosos, os mais baixos entre os homens, eu os lanço perpetuamente no oceano da existência material, em várias espécies de vida demoníaca. Tá? Então, a gente pode ver que aqui nesse mundo tem espécies de vida, né? Ou pessoas que estão na forma humana e tem essa característica mais espiritual, mais divina, né? Mais positiva. E tem aquelas pessoas que encarnam com aquilo que se chama, né, o mau karma, ou espécies, né, de pessoas que têm essas propensões demoníacas que Krishna está falando aqui nesse verso. Porque a gente, olhando, né, diretamente para esse mundo, a gente consegue constatar quem é uma pessoa mais iluminada, uma pessoa, vamos dizer assim, mais boazinha, mais tranquila, e você vê que tem aquele outro lado, que é o lado, né, dos capetinha, daquelas pessoas ambiciosas que fazem tudo, né, pelo poder, pelo controle, pela manipulação, tudo para conseguir coisas do interesse delas. Então Krishna está falando aqui, né, que é ele, né, ele é que está gerenciando o karma de cada pessoa. Tudo que você está fazendo nesse mundo, a outra forma que você vai ter, se você não se iluminar nessa, se você não sair dessa energia material, Krishna, como o Senhor Vishnu dentro do seu coração, ele vai te dar uma forma humana com características divinas. Então, uma espécie espiritual. Já se você está só cometendo atos que são desfavoráveis à sua vida espiritual, você está rejeitando Deus, está zombando assim da vida espiritual,
invejando, né, o próprio Deus no seu coração, ele vai te colocar naquele corpo, naquela forma que é de acordo com a sua frequência. Então isso que ele chama aqui de várias espécies de vida demoníaca. Isso aí você pode contar também no plano sutil, né? No plano sutil, astral, mental, também tem espécies medonhas, monstros, assim, horripilantes. Enfim, quem está conduzindo tudo nesse verso aqui que Krishna está falando é tipo assim, eu estou dentro do seu coração, eu não interfiro, além de passar a sabedoria do Bhagavad Gita, né, de tempos em tempos, porque esse conhecimento é perdido. Então Krishna está falando, então fica na sua responsabilidade aceitar a sabedoria divina e seguir, né, as leis ou adquirir qualidades divinas para ter uma ressonância positiva com esse universo. Esse universo é a inteligência de Deus agindo para fazer com que você se ilumine. Porém, se você insiste, né, em usar erroneamente a sua vida para burlar as leis de Deus, ou viver, né, enganando a si mesmo, achando que o que você acha que é o certo e não o que Deus está falando, então certamente você vai ter um lugar especial de acordo com a diretriz de Deus. Quando a pessoa encarna, Krishna é que está mantendo isso, de acordo com o que você está pensando. Ou também, né, os administradores do universo, tem os senhores do karma, tem Dhyamaraja, que é o juiz que vê as nossas ações aqui nesse mundo, né, e aí vai determinar, você vai para ali, você vai para cá. E, na verdade, né, como a gente sabe, o Senhor Vishnu está dentro do coração de todos os administradores do universo, inclusive do Senhor Dhyamaraja, que é o juiz que vai definir para onde a gente vai após a morte. Vai definir o sofrimento derivado das nossas atitudes, né, erradas, dentro daquilo que é permitido pelas leis divinas, e também vai nos dar a condição angelical do paraíso, do mundo celestial, das coisas que estão consonantes com o que fizemos nessa vida. Então esse verso aqui é muito importante, né? E o Senhor Krishna falando sobre essa questão de você agir de determinada maneira nesse mundo. Então ele fala que eu os lanço perpetuamente no oceano da existência material. Isso é muito forte, né? No sentido perpetuamente, é porque a pessoa não quer mudar. Deus traz o Bhagavad Gita, ele traz a orientação de todo mundo, mas a pessoa não quer mudar, ela quer continuar lutando contra Deus. Ele não quer se render a Deus. Ele rejeita o conhecimento. Ele quer ser Deus. E aí nessa inteligência adulterada, vamos dizer assim, onde você usa essa capacidade, né, do ser humano, que é essa forma de gerenciar a mente de uma forma consciente, porém destituída da sabedoria divina ou com a sabedoria rejeitada, você vai cultivar o que você tem que colher. Então Deus, ele não é bom nem é ruim, ele é a justiça sendo feita no coração de cada pessoa. E você, nesse exato momento, está escolhendo aquilo que é do seu interesse. O que você quer? Você quer permanecer nessa prisão material, igual o Krishna está falando aqui, perpetuamente? Tem gente que acaba gostando, né, do sofrimento, assim, sadomasoquismo, as coisas sem sentido, mas a pessoa condicionada ou programada pelas forças da escuridão, elas passam até a gostar de certas coisas, e Krishna no coração fala, bom, se você
quer continuar com essa energia, você vai ficar perpetuamente aqui. Krishna não vai liberar a sua alma tão fácil assim como você acha que você pode assumir a posição de Deus. Não existe isso. Você é uma parte integrante de Deus e você tem que fazer essa ressonância perfeita com Ele, já que Ele se situa no seu coração. E é Ele que está mantendo, né, as suas escolhas, Ele que faz os seus desejos acontecerem. Porque quando eu falo assim, que tudo é Deus que está fazendo, é porque Ele está no coração de cada ser que administra essas etapas de satisfação de desejo. Existe uma porção de seres superiores chamados semideuses, que até quando você vai piscar, piscar o seu olho, né, existe um semideus que está controlando isso. Cada coisinha nesse mundo está sendo controlado por um agente de Deus. Até uma flor, né, para nascer, tem lá as fadas, os gnomos, tem elementais que estão construindo aquela estrutura física chamada flor. Compreende? Existe um centilhão de seres agindo em suas posições e cada ser desse tem Deus dentro do coração e Deus está dando a função específica para cada ser nesse mundo. E você tem que escolher aquilo que é o seu talento, o seu dharma, né? O seu dever. E Krishna, aqui no Bhagavad Gita, se você for analisar mais profundamente, a essência de todo o conhecimento do Senhor Krishna, falando assim, você precisa apenas se render a mim. Esse é o dharma principal de todo ser vivo, né? O dever de aceitar Krishna como suprema personalidade de Deus, render a alma a Ele e assim despertar esse amor que vai ser o condutor natural de todo ser nesse mundo dentro da função ou do talento que Deus mantém, né, ou potencializa para você fazer parte dessa estrutura cósmica dentro do seu papel específico nesse mundo. Tá? Então temos que prestar atenção nisso aí. Krishna estava falando aqui. Mas se você não quer sair daqui, você quer continuar eternamente insatisfeito, frustrado, vazio, lutando contra a energia material, Krishna fala aqui, ó, eu os lanço perpetuamente no oceano da existência material. E a ideia, né, a gente repete sempre, é que quando você chega na forma humana, você tem que fazer o sacrifício de toda uma vida para ficar com essa consciência de que eu não sou o corpo, todo esse mundo é ilusório, temporário, é como um sonho, e o que eu tenho que fazer é obedecer a diretriz divina, conforme está aqui no Bhagavad Gita e também na realização e na voz de vários mestres que já realizaram Deus, e dessa forma me qualificar para voltar para o reino divino, para Vaikuntha Lokadama, o mundo da potência interna de Deus, onde Krishna habita, né, num planeta chamado Krishna Loka e Vrindavana. Temos que nos qualificar. E essas qualidades divinas que devemos obter, Krishna está descrevendo nesse capítulo. E as qualidades que também não devemos ter, que devemos observar em nós e assim dissolvê-las ou evitá-las, também Krishna está descrevendo aqui nesse capítulo 16. Por isso é muito importante você saber o que você tem que, como você tem que vibrar. E Krishna está falando aqui, né? Você está no oceano de existência material, mas acha que está no controle. Aí Krishna fala, eu é que lanço vocês, eu é que decido para onde vocês vão, através dos seus administradores, né? Krishna está por trás de tudo, controlando, criando essa ordem, né, da hierarquia, para que tudo se defina corretamente,
para você ir para onde você está alimentando, qual é o seu padrão de energia agora. O que você está pensando, o que você está sentindo, você está realmente interessado em despertar o amor a Deus, a se render a Ele. O que você quer? Tá? Então, forma humana é uma forma muito especial e delicada, né, nesse sentido de que, independentemente da mente condicionada e contaminada, o espírito ele tem que fazer por onde para obter essas qualidades divinas, que a gente pode discutir mais tarde, né? Em outras aulas. Agora nós estamos falando só sobre as qualidades demoníacas. E Krishna, bondosamente, e mesmo porque como que você vai voltar para o mundo espiritual se você está num tipo de vibração completamente inferior? Um tipo de vibração do falso ego, do egoísmo. Todos esses versos aqui anteriores que lemos estão descrevendo essa propensão do falso ego. A nossa prisão nesse mundo é o falso ego. Nosso falso ego ele é construído pela mente que está contaminada ou programada por um sistema demoníaco para se identificar falsamente com esse corpo material. Esse corpo, tendo a raiz a mente ignorante ou esquecida do lado espiritual, é a causa de todos os problemas. Krishna, quando ele vem aqui falar o Bhagavad Gita, basicamente é simples entender, né? O capítulo 6 ele já está falando, a mente é a sua maior amiga, a sua pior inimiga. Agora, quem é que controla a mente? É a inteligência. O que é a inteligência? A inteligência é a sua parte que ilumina a mente. A partir do momento que a mente, que ela não está lutando com você, ela está seguindo apenas aquilo que você está, o espírito está ordenando, seja em ignorância ou em sabedoria. Quando você está iluminado, ou seja, quando você está consciente de Krishna, conectado no amor por Deus, naturalmente você vai usar a inteligência para que sua mente, né, siga o processo favorável de evolução desse mundo. Agora, se você está inconsciente de quem você é, de quem é Deus, você não está conectado com o divino, naturalmente a sua mente ela está sem uma luz. Ela está totalmente mergulhada nas trevas. E o espírito está apagado, está se identificando com a mente, com o corpo. E aí a mente está levando esse espírito, dormindo para lá e para cá, e ele passa a sofrer, ele passa, né, a sentir que algo não está certo. Lá no fundo, você sempre é o espírito. Você não é a mente. Mas a mente está te conduzindo para aquilo que é uma programação de um sistema de trevas que até passa a dignificar as qualidades demoníacas, de competição. O cara que é mais violento, né, recebe uma classificação, ó, aquele cara lá consegue vencer fulano, ciclano, aquele cara naquele cargo lá, tudo bem, ele está roubando, ou ele entrou lá por meios ilegais, mas ele está lá, o cara é fera, né? E a gente passa a elogiar essas pessoas pela posição do que elas têm e não do que elas são. Temos que ter a humildade para realmente nos elevarmos. E quando a pessoa tem a sabedoria e vive no amor, naturalmente ela só vai fazer coisas que vão beneficiar os outros. O devoto, né, Krishna diz aqui no Bhagavad Gita, ele é muito querido por todos. E todos são muito queridos por ele, porque ele é o beneficiário real. Só uma pessoa que está iluminada, usando a sua inteligência de forma amorosa por causa dessa união com o divino no seu coração, só uma pessoa assim que pode beneficiar as outras. Daí, né,
na própria batalha de Kurukshetra, aqui do Bhagavad Gita, o Senhor Krishna instruindo Arjuna, dentro de uma guerra, o objetivo dele era instalar no trono real o irmão de Arjuna, Yudhishthira, que era uma pessoa santa, que nunca tinha falado uma mentira na sua vida, né? Essa era a qualidade especial de Yudhishthira. Era um rei santo, né? Assim como a gente lê no Srimad Bhagavatam, todo o sistema político, social do chamado mundo antigo era regido por um rei santo, puro. Aí vem, né, você lendo as histórias, você vê que entram demônios, né, no poder, e às vezes uma pessoa só quer dominar o globo inteiro, quer ser o senhor, né, o controlador de todo o planeta Terra. E outros planetas, em outros sistemas solares, né? Se você vê, tem muitas dimensões aí que tem muitos demônios, né? Está sobrando demônio. E Cristo não está falando, então eu vou manter esse pessoal todo aí perpetuamente aqui no mundo material. Deixa eles querem ter muito dinheiro, poder, controle, quer fazer mal, tudo bem, continua fazendo isso. Então ele fala, eu os lanço perpetuamente no oceano da existência material em várias espécies de vida demoníaca. Aqui Krishna, sendo direto com Arjuna, né? Esse pessoal aí dos Kurus, esse pessoal aí que está rejeitando que haja um rei santo, né? Porque vai destruir todos os interesses dele, um governo divino. Então essas pessoas todas não só vão morrer aí no campo de batalha, como ainda vão para condições infernais. Temos que ficar bem, né, atentos ao óbvio da vida. Sempre você tem que falar, eu sou um espírito, eu sou uma parte integrante de Deus, eu sou um servo eterno, amoroso de Krishna. E agora eu recebi a sabedoria do Bhagavad Gita, eu entendo quem é Krishna, o Senhor Chaitanya trouxe o santo nome para eu cantar, e todos os dias agora eu vou me conectar com Deus através do nome, através da meditação, através da leitura, né, do Bhagavad Gita, da associação com devotos, principalmente devotos puros, né, que já estão assim, completamente nessa missão, nesse dharma, né, nesse dever de levar a mensagem de Deus para todo mundo. E assim você vai mantendo diariamente essa finalidade que é o que Krishna está falando aqui no Bhagavad Gita. Krishna, ele não quer levar você para o inferno, mas tudo que acontece na existência, desde os planos inferiores até os planos superiores, até lá onde está o Senhor Brahma, o primeiro ser criado que cocriou o universo com Deus, todo mundo está sob a manutenção de Vishnu, de Krishna. Por isso fala Ishvara Parama Krishna. Krishna é o controlador supremo. Ele se expande, entra no coração de todos os seres e está criando essa ordem cósmica. Esse mundo material, ele tem um propósito, que é exatamente você despertar espiritualmente e voltar para o reino espiritual. Entenda sempre que você é eterno, não tem um fim para isso. Sempre temos que falar isso, porque a mente pensa em termos de começo e de fim. Não tem fim. Você é eterno. Você é Tatastha Shakti, uma energia marginal de Deus. Você está sempre ou na margem espiritual ou na margem material. Você que está decidindo agora, nesse momento, você não precisa ir para o mundo espiritual para estar no mundo espiritual. Você não precisa ir para os mundos inferiores e infernais para estar nesses mundos infernais. Tudo está acontecendo agora na sua consciência. Se você está rendido a Krishna, você já está vivendo em Vrindavana. Isso é místico, porque Krishna é absoluto.
Então logo você pense no nome de Deus, na forma de Deus, em tudo relacionado a Deus, com esse sentimento amoroso, com essa sabedoria, imediatamente, energeticamente, vibracionalmente, você se estabelece em Vrindavana. Uma vez fizeram uma pergunta, né, um sábio, não sei qual a escritura que eu não lembro bem, pergunta assim, aonde está Vrindavana? Acho que foi Ramananda Raya, né? Ramananda Raya para Chaitanya Mahaprabhu. Que ele perguntou, onde está Vrindavana? Vrindavana está onde está um devoto puro. É uma situação assim, além do intelecto, além do que a mente pode entender. Se você está com Deus, você está em Vrindavana, porque só de pensar em Deus, você já está no reino espiritual, no reino de Deus. Agora, se você não se rende a Deus, você está na energia material. Aí Krishna está falando aqui, perpetuamente, eu mantenho essas pessoas aqui na energia material, porque elas que estão querendo isso, né? Krishna veio, trouxe a sabedoria. O Bhagavad Gita é um manual para você sair dessa energia material. Mas não você vai sair dessa energia material porque essa energia material é ruim ou boa. Você tem que entender que esse mundo, pelo menos o seu mundo particular, é uma projeção da sua mente. O mundo é aquilo que você está vibrando para acontecer na sua existência. Por isso que nós somos deuses, né? Com minúsculo. Nós somos co-criadores da nossa realidade. E Krishna fala, co-cria a sua realidade tendo a mim como o centro de seu dever, da sua responsabilidade, do seu serviço devocional. E aí a vida vai seguir dentro de um padrão de harmonia, de justiça, né? Como a gente já tinha falado, Krishna é a justiça suprema. Não tem como burlar, ou conversar com Deus, ou dar um dinheirinho para Deus, corromper, né? Não existe isso. Você só vai colher o que você está semeando agora. Por isso é bom ouvir uma aula dessa aqui, que você, realmente é bom eu parar de ficar me alimentando com muitas qualidades negativas, apesar de eu gostar de certas coisas, mas dentro de um parâmetro divino, essas qualidades não vão ser gratas ali na frente, onde eu vou receber outro corpo, seja nessa dimensão, seja em outra dimensão. E Krishna vem simplesmente para falar isso, e é muito fácil você entender e tomar a atitude que não entendi. Tudo o que estava me causando problema, sofrimento, desgosto, né, pela vida, ansiedade, medo, eu vou colocar de lado, porque é só me render a Deus. E se eu me rendo a Deus, se eu busco em primeiro lugar o reino de Deus, naturalmente vem os acréscimos. E os acréscimos, o que é isso? É Deus favorecendo a sua vida com elementos, né, mentais, emocionais e físicos, para que você continue até o fim da vida mantendo essa consciência de rendição, de entrega, entendendo que essa é a coisa mais elevada que você pode fazer na sua vida nessa forma humana. Porque se você é parte de Deus e você está com Deus, você passa a co-criar nessa união com o divino um mundo maravilhoso, magnífico. Certo? Agora, se a pessoa quer ter um mundo à parte de Deus, não, eu não quero saber de Deus, eu vou criar o meu mundo particular. Então esse mundo particular é o mundo da energia material. De repente você está aqui agora nessa existência material, ou continua, porque você rejeitou Deus, ou não quis se render, ou deu alguma desculpa, né, que se chama, você racionalizou para não se render a Deus, e está mantendo agora aqui o seu reino pessoal desvinculado de Deus na sua mente, né? E você está condicionado e está pensando milhões de coisas
besteiras e teorias equivocadas, porque a sabedoria só pode vir quando você ouve as palavras diretamente de Deus, como ele está falando aqui no Bhagavad Gita. De modo que Krishna fala, eu lanço essas pessoas no mundo material porque como que eu vou levar elas para o mundo espiritual se elas não têm nenhuma qualidade divina? São limpas por fora, mas sujas por dentro. Essa sujeira é o quê? Decorrente de não estar vivendo em Deus. Então, esse verso, né? Então, Krishna está falando. Então, a primeira parte desse verso diz: aqueles que são invejosos e maliciosos. Então, quem continua perpetuamente aqui na energia material? Krishna está falando aqui, invejosos. De quem você tem inveja? A inveja é de Deus, não é inveja de outra pessoa. A inveja de uma outra pessoa ainda é o nível do falso ego. Mas a inveja de Deus, você está cometendo suicídio espiritual. E você está exatamente aqui nesse mundo por causa desse sentimento de inveja. Pode ser que você acredite em Deus, que você faça suas orações, que você seja uma pessoa boazinha, caridosa, mas você não está ligado com Deus de fato. Você está fazendo ações que estão dando aí um alívio de consciência, né? Vamos dizer assim. Acredita, faz tudo, mas o que Krishna pede é exatamente essa conexão. É você realmente viver em Deus. Com essa avidez, com esse entusiasmo. Poxa, eu sou eterno. E eu não quero ficar perpetuamente aqui nessa energia material, nesse tipo de vibração, onde eu estou sendo controlado ou influenciado pelos modos da natureza material e meu mundo parece que é um limite, né? Você acha que você é esse corpo material e fica preso nisso. Então, só quando você conhece a verdade é que você se liberta. E essa verdade é a sua realidade. Verdade e realidade. Sati. Satityananda. Sati. Verdade. Sattva. Sattva. Verdade, realidade, a existência em si. Você é a existência do seu mundo, desse corpo, dos seus pensamentos. E a existência da sua existência é Vishnu, é Krishna. É simples entender. Ninguém pode ser nada sem que o Senhor Vishnu, Krishna, esteja mantendo. Quem faz a manutenção de tudo, tanto das coisas certas quanto das erradas, é Krishna, mas ele simplesmente está respeitando a sua chamada independência ou liberdade, seja ela inconsciente ou consciente. Quando você está consciente de Deus, quando você tem a sabedoria, naturalmente você vai usar a sua inteligência, que é a luz da consciência, para exercer sobre a mente a potência para que os seus chamados mundos, né, manifestos, seja grosseiros ou sutis, sejam da melhor performance possível para você fazer esse trabalho usando esses instrumentos dados por Deus para se libertar. Você, como espírito, já é livre. Você não toca a matéria. Mas você projeta um mundo através da ignorância e esse mundo é que te prende, que é a sua algema. Ou você simplesmente está vivendo em Deus, nessa consciência rendida, orientada por ele de dentro do coração, e você usa o seu mundo para fazer o serviço devocional, alguma atividade que dê, né, essa luz que você tem para as outras pessoas, e você está vivendo a sua vida. Cada um tem uma vida particular com Deus. E algumas pessoas se destacam nesse mundo, né, como mestres, como gurus, como seres que são usados por Deus de uma maneira mais pública, vamos dizer assim, levando essa energia autorrealizada para todo mundo. Então, Krishna fala aqui, ó, que são invejosos e maliciosos. Essa malícia, né? Tudo você desconfia,
tudo você duvida, tudo você faz um jogo. As pessoas estão jogando com Deus. Isso não é possível. Não há como a parte ter vitória sobre o todo. Logo, você tem que ter humildade. Simplesmente, poxa, se Deus é o todo, Ele é a fonte de toda a bem-aventurança, né? Ananda, toda a felicidade, toda a consciência, por que não fluir, né, nessa energia divina que se encontra agora mesmo aqui no meu coração místico, espiritual, para que eu siga a minha vida da maneira mais exemplar possível, de acordo com o que Krishna fala, obtendo essas qualidades divinas e deixando de lado as energias que vão atrapalhar o meu caminho espiritual. Essa é exatamente a situação de Arjuna no meio do campo de batalha de Kurukshetra, onde ele estava questionando Krishna sobre o lado oposto, né, dos inimigos, falando assim, apesar de serem inimigos, eles são meus amigos, meus parentes, né, meus primos, meus tios, meus mestres. E Krishna falou, não, isso aí é uma ilusão sua. Falando palavras sábias ou querendo ser bonzinho, Arjuna, você está corrompendo a sua alma, aceitando que as qualidades negativas são boas. Você está racionalizando, porque você acostumou com essa força, né? O nosso mundo, desde pequenininho, desde várias encarnações, é programado para você ter essa continuidade, essa perpetuação, né, como Krishna está falando aqui, dentro de valores que não são divinos. E aí tudo que é divino nesse mundo incomoda um sistema demoníaco, e por isso Krishna tem que vir, falar o Bhagavad Gita, instruir, né, um precursor desse conhecimento, como foi Arjuna, e restituir no poder do mundo uma alma escolhida por ele, um rei santo, que vai fazer o trabalho de espiritualização da humanidade. Só que com o tempo, né, principalmente em Kali Yuga, as energias divinas vão sendo abandonadas. Kali Yuga é 1/4, né, das qualidades espirituais que estão presentes, e aí vai tudo se degradando. Aí quando você lê aí o canto 12 do Bhagavatam, Krishna vai demonstrando ali tudo que é maligno, né? Como ele fala aqui, malicioso. Nosso mundo é um mundo de malícia. O homem com a mulher com o homem com o emprego, o homem na competição. Né? Homem, assim, estou falando no sentido geral. Tudo tem a malícia, tudo tem o jeitinho, né, de que eu vou me dar bem. E a pessoa fica vivendo maliciosamente, mas ele não consegue entender que nada ele concretiza nesse mundo se Deus que está no coração dele fizer acontecer. E aí o devoto, sabendo disso, já estando impregnado com essa sabedoria, com essa realização interna de Deus, ele relaxa, ele fica em paz. E através dessa paz vem a felicidade, porque você sabe que Deus vai manifestar na sua vida tudo o que você precisa. Isso é o acréscimo. Não é tipo assim, né, essa malícia assim, eu vou ficar com Deus e aí Deus vai me dar as coisas que me interessam materialmente. Eu vou ser bem rico, eu vou ser famoso porque eu estou com Deus, eu estou gastando a minha energia, o meu tempo, estou cantando a japa todo dia, então eu estou certinho aqui no contexto, e aí Deus vai trazer para mim tudo o que é necessário, o que eu quero, e eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, vou acontecer, vou desfrutar. Então isso aí é o que? É a malícia. Está usando de malícia. Está fazendo um jogo com Deus. Está querendo humanizar a mente de Deus, tipo numa programação de sistema demoníaco, achando que isso vai funcionar. E pior que as pessoas são inocentes e fazem isso, né? Só vão aceitar Deus por causa disso. E Krishna não gosta disso. Imagina.
Krishna é o amor puro. Krishna fala, eu que controlo tudo. Tanto na existência espiritual quanto na material, essa coisa de carência, de falta, de pobreza, de miséria, isso aí não é para existir. Isso existe porque é uma sociedade de seres demoníacos que vivem no falso ego e que, na verdade, tem muito medo da morte, de pobreza, de perder poder, e tem essa ganância, essa soberba, né? Tem essa inveja natural, não só dos outros que o cercam, mas simplesmente de Deus, porque eles não aceitam. Aí Deus fala assim, não, agora eu quero que você viva renunciado para um político X que está lá, né, como Krishna fala que até para matar eles matam para conseguir, por meios ilegais, o que eles querem. Aí Krishna fala no coração dele, não, agora você vai renunciar, vai só meditar. Imagina, ele não está interessado nisso. Então Krishna fala, então você vai ficar perpetuamente aí na energia material, não infinitamente. Perpetuamente significa aqui muito tempo, um tempo assim que chega a beirar um sentimento eterno de acordo com aquilo que a gente considera como tempo. Mas um dia, com certeza, todo mundo vai sair, né, dessa existência material. Agora, nós prolongamos o nosso sofrimento. É isso que acontece. E Krishna fala, bom, se você quer prolongar, eu te dou a independência. E às vezes a pessoa está tão programada pelo sistema que ela acha que o normal é ser de um jeito e não de outro. Por isso que precisa de uma pessoa falando, olha, não é bem assim. Krishna está falando, eu estou no seu coração, tudo aquilo que você pensa, a sua teoria, é errônea. Você tem que imediatamente, né, servir, né, a pessoa que está te orientando nesse sentimento de aceitar as instruções. Esse é um serviço, quando você aceita as instruções de uma pessoa que está falando as palavras de Deus com delicadeza, com amor, que está mostrando simplesmente como é fácil entender. Não precisa de tantas palavras, tantos rituais, tantas regulações. É uma aceitação de coração. Entendi que Krishna é Deus, né? Agora você entendeu que Krishna é Deus. E, naturalmente, você se rende a Ele e segue sua vida. E vai dia a dia. Deixa Deus, Ele vai trabalhando com você a sua vida. Ele vai trazendo coisas para você, pessoas, situações, sentimentos. E você vai realizando isso, sem ansiedade. Tá? Porque você já está com Deus, eternamente você já está com Deus, não tem como desvincular de Deus, se separar de Deus, isso aí está na mente, no espírito não tem como, você é parte de Deus. De modo que eternamente você vai estar com Deus, então calma, vai se purificando e aí você vai começar a perceber essa natureza, né? Essa natureza de junção, né? Hoje até li uma coisa muito interessante que fala assim, quando... É tipo assim, o oceano, ele é constituído de gotas, né? Fazendo um comparativo que nós somos as gotas e que Deus é o oceano. Então a gota ela tem que estar no sentido de receptividade para que o oceano entre dentro da gota. A gota já está sempre dentro do oceano. Agora, para a gota receber todo o oceano, para a parte receber o todo, ela tem que estar num estado de existência purificado, senão ela não vai aguentar a energia de Deus. Se Vishnu, né, o super-alma, manifestar agora no seu coração, você vai explodir, porque não tem como. Você tem que estar preparado para isso. Então, Krishna aqui nesse verso está mostrando a existência, né, de seres que mesmo tendo recebido a sabedoria de Deus, eles continuam invejosos, maliciosos, e por isso eles estão escolhendo por si mesmos serem lançados na energia material, vida após vida. E quem está conduzindo esse processo
de dentro do coração e por meio dos agentes administradores do universo, né, é Krishna, Vishnu. E aí você entende que, ora, se Deus ele está por trás de tudo, então eu vou me render a Deus e ele vai usar todo o universo, todas as pessoas do universo, todas as situações, já que ele é tudo, para me favorecer. E isso é o acréscimo. Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, vem os acréscimos. Se você busca em primeiro lugar a justiça divina, se você se encaixa nas leis divinas, naturalmente você está ressonando com a harmonia do universo para a sua existência. Compreende? E aí Krishna está falando, aqueles que são invejosos e maliciosos, os mais baixos entre os homens. Né? Então, dentro da categoria da humanidade, tem aquelas pessoas que são bem baixas, tem o baixo mediano, mediano alto e o alto. Então, aqueles que são mais baixos, que compõem a maioria das pessoas, infelizmente em Kali Yuga, é assim, nessa era que estamos vivendo, a era de ferro, eles estão simplesmente se degradando e escolhendo ir para as regiões inferiores, para as formas mais monstruosas, degradadas, seja nos planos sutis, seja nos planos grosseiros, e estão criando seus próprios infernos internamente. Tá? Então, céu e inferno não são lugares dimensionais, porque você tem que entender que o mundo que você cria, o mundo em que você está, é um produto vibracional da sua mente de acordo com a ignorância ou a sabedoria da sua consciência, que é a inteligência agindo sobre a mente. Aqui, agora, nesse mundo material, você pode estar vivendo o inferno. E depois, quando você desencarna, o seu corpo sutil vai para regiões infernais. Mas aqui no planeta Terra, pode-se dizer que, basicamente, já é uma situação infernal. Só que com o corpo sutil você sente mais, né? No plano astral é o corpo das emoções, então você sente mais. E aí você vai passando por isso e volta. É igual um ladrão, você pega o ladrão, ele sabe que se ele roubar ele vai preso, ele tem esse conhecimento, mas mesmo assim ele tem o prazer de roubar, né? Ele não sabe fazer outra coisa senão assim. Então ele rouba, vai para a prisão, aí ele passa aquele tempo todo de sofrimento, né? Aprende até mais técnicas, né, para roubar com o pessoal que está lá dentro. Aí chega o tempo da pena dele, ele sai, entra na sociedade, aí ele vai fazer o quê? Ele vai roubar de novo. Mesmo que você dê um conhecimento para ele dentro da prisão, ou se aqui fora alguém, não, tem um emprego bacana, tem isso, tem aquilo. Mesmo assim, a tendência dele é roubar. E aí ele vai querer roubar de novo, mesmo sabendo do sofrimento, porque é a tendência dele, porque são as qualidades demoníacas, as influências dos modos da paixão e da ignorância. E aí ele vai de novo para a prisão. Aí sai da prisão. Aí de novo, Krishna, os devotos, olha, você tem que mudar, não pode roubar uma qualidade demoníaca. Aí o cara vai, rouba de novo, volta para a prisão. Então essa prisão é de vida em vida, né? São as prisões. Esse corpo físico, quando não está consciente de Krishna, quando você não está vivendo em Deus, é uma prisão. Está todo mundo preso no falso ego, na mente. O mundo das pessoas se tornou infernal, tanto coletivamente quanto individualmente. Porque pelo menos se você vive num mundo onde está todo mundo, são as pessoas mais baixas, né, fazendo as coisas mais nojentas, de pecadores, né, pecadores nesse sentido de que não estão interessados em Deus. Então, mesmo que você viva num mundo, hoje está todo mundo degradado, todo mundo se corrompendo, luxúria, ira, ambição, né? Todas aquelas invejas, malícias, né? Então, vamos falar de acordo com esse verso. Mesmo que esteja tudo ruim no chamado mundo coletivo, do lado de fora, se internamente você está vivendo em Krishna, se você está cantando o santo nome de Deus,
se você está fazendo o serviço devocional, se seu coração está vibrando em amor por Deus, se você tem consciência plena de que você é uma parte de Deus, então o melhor a ser feito é aquilo que o todo Deus está falando. Você vive em paz. Você vive feliz. Porque você sabe que apesar da sociedade estar toda negativa, você está positivo internamente. Você está tentando de alguma forma passar isso para as pessoas, mas sem impor. Porém, a vivência sua, pessoal, é muito legal, porque você está com Deus. E a vida só são 100 anos. E agora você sabe, e agora você está vivendo com Deus, agora você está sentindo a presença de Deus, a orientação dele. E essa paz não dá para falar, não é essa paz da mente, é a paz criada pela consciência iluminada, que está gerenciando a sua mente num tipo de vibração, onde você só vai atrair para o seu mundo coisas favoráveis, os acréscimos, para que você se mantenha nessa conduta perfeita, sem pecar, sem se desviar do caminho, para que na hora da morte, que pode ser a qualquer momento, você esteja nessa qualidade de vibração espiritual, se relacionando intimamente com Deus, que é muito fácil, é só você se render a Ele, e na hora da morte você é conduzido, né, o seu espírito, à energia da potência interna de Deus, que é chamada o mundo espiritual. E esse corpo material, naturalmente, vai se integrar de novo ao planeta Terra, né? Porque esse corpo aqui é feito pelos elementos grosseiros, terra, água, fogo e ar, né? E éter. E aí vai se reintegrar de novo com a Terra, vai voltar a ser átomo, e depois vai voltar para a natureza e vai integrar o corpo de alguém de novo. E assim funciona, né? Nada se perde, né? Tudo se transforma. Então esse corpo aqui é simplesmente um instrumento que tem um tempo que você está usando e ele vai embora. Agora você quer continuar em outro corpo que tem doença, nascimento, velhice, morte, sofrimento, inconsciência, malícia, né, inveja, que faz as pessoas se tornarem muito baixas porque elas rejeitam Deus e querem conquistar o mundo de uma forma ambiciosa, né, querendo apenas desfrutar desse mundo sem considerar Deus. Aí Krishna fala, então eu vou arrojar você o tempo todo, porque você não quer sair. Você não quer sair, então eu vou te manter aqui perpetuamente. Aí Krishna fala, você quer sair? Então se renda a mim, meu filho, se renda a mim. Então assim, Krishna é bem direto. Vamos dar o significado de Srila Prabhupada aqui, que é significado pequeno, vai dar tempo. Já Srila Prabhupada aqui, indica-se claramente neste verso que o fato de uma determinada alma individual assumir um corpo específico é prerrogativa da vontade suprema. Não é você que vai definir, eu quero ter um corpo X, né? Tem amigo meu que fala assim, eu quero ser um urubu para voar. As coisas assim completamente loucas, né? Imagina, no mundo espiritual, até no mundo aqui astral mesmo, você voa a hora que você quiser, você se projeta, você voa, né? Não precisa ser um urubu, sair da condição humana vai ser um urubu, mas tem gente que pensa assim, eu acho tão bonito. Então tá, vai lá para você ver como é bom lá ficar comendo carniço. Então aqui Prabhupada está falando, né? O corpo específico que você vai ter é prerrogativa da vontade suprema, não é você. Você vai receber o corpo de acordo com tudo que você vibrou numa vida. E só Deus no seu coração é que sabe o que você fez, o que você deixou de fazer, porque Deus é onisciente. Inclusive esse nome Vishnu significa aquele que é onipenetrante, que sabe de tudo que está acontecendo, até um elétron tem um destino de acordo com a vibração dele. Tá? Talvez a pessoa demoníaca não concorde em aceitar a supremacia do Senhor e, inclusive, pode agir conforme seus próprios caprichos, mas seu nascimento seguinte dependerá da decisão
da suprema personalidade de Deus e não dela mesmo. Tá? Pode agir como você quiser, caprichosamente, não aceito o que Deus falou no Bhagavad Gita, tô nem aí, né? Mas na hora do vamos ver, depois que você largar esse instrumento que você tanto gosta de sua forma humana, né? Que você acha que é você mesmo, você vai ter que acertar as contas com a sua própria vibração. Não é Deus que está fazendo mal, não. A justiça é você que está criando de acordo com a sua vibração. Tá? Então você não aceita o controle de Deus porque você não é humilde, você é orgulhoso. Você acha que você está acima de Deus. Prabhupada continua. No Srimad Bhagavatam, terceiro canto, afirma-se que a alma individual, após a morte, é posta no ventre de uma mãe, onde recebe um determinado tipo de corpo sob a supervisão de um poder superior. Por isso, na existência material, encontramos tantas espécies de vida, animais, insetos, homens e assim por diante. Todas são designadas pelo poder superior. Elas não são acidentais. Quanto aos demoníacos, aqui se diz com toda clareza que eles são perpetuamente postos nos ventres de demônios. E assim eles continuam a ser invejosos, os mais baixos da humanidade. Estas espécies de homens demoníacos são fadadas a sempre conviver com a luxúria, com a violência, o ódio e a sujeira. Há muitas categorias de caçadores na floresta que são consideradas como pertencentes às espécies de vida demoníaca, né? Então aqui Prabhupada ele deu uma ênfase, né? uma limpeza, né? desse verso de uma forma bem assim, sintetizada, que se você morrer como um demônio, você vai para um ventre de uma pessoa demoníaca. E aí tem toda uma história, né? Aquele ventre que você vai é de uma família que também não acredita em Deus, ou drogados, ou pessoas que, assim, né? São mais baixas da humanidade. Então, o que é a pessoa mais alta da humanidade? É a pessoa que se vinculou a Deus. Os mais altos são os que mais servem, são os mais humildes, são os mais amorosos, são aqueles que estão a serviço constante da Suprema Personalidade de Deus. E os mais baixos são aqueles que têm a natureza animalizada, são bestas na forma humana, são demônios com qualidades, né, negativizadas que vêm para prejudicar a humanidade, para prejudicar a escola planeta Terra, que tem que ser orientada para que as pessoas entendam que estamos aqui nessa forma humana para aprendermos a transcender, para aprender a nos situar naquilo que nós somos. E a partir daí é só isso. É só isso. Ok? Então vou repetir o verso aqui para terminar. Verso 19. Aqueles que são invejosos e maliciosos, os mais baixos entre os homens, eu os lanço perpetuamente no oceano da existência material, em várias espécies de vida demoníaca. De modo que não adianta querer brincar com Deus, não adianta querer usurpar, né, a posição divina, porque independentemente de qualquer coisa, você vai para o lugar que você merece. E aí quando vem o Bhagavad Gita, e Krishna fala, se rende a mim, vive em mim de fato, não é para você me usar para os seus interesses materiais, simplesmente esteja numa relação de amor comigo, cante meu nome com esse sentimento querido, ó Senhor, me ocupa em algum serviço nesse mundo, né? Me faz ser querido por você, me usa para falar coisas sobre você,
para tentar levar a luz para o mundo, né? Vós sois a luz do mundo, né? Dizia o Mestre Jesus. Vamos ser luz, vamos ser o sal que dá o sabor nesse mundo e assim ser felizes, viver em paz, ok? Beijo no coração, muita luz para vocês. Haribo!